I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Alô, alô, guerreiros! Como vão? Concurso para Guarda Municipal de São Luís do Maranhão. Eu, professor Sormani Alves, e realidades municipais do implacável concurso, o curso que te aprova, ok? Nós vamos fazer agora uma revisão da parte de História para o concurso de São Luís do Maranhão. Já lecionei essa matéria para vocês, coloquei algumas perguntas que eu acho mais pertinentes, umas perguntas que possam, né, havia ser cobrado na prova de vocês, certo? De acordo com a minha experiência sobre a questão das guardas municipais. Então, eu coloquei aqui para que vocês possam verificar isso aqui. Essa é de História, vou fazer uma com vocês também de Geografia, tá? Espero que vocês aprendam bastante aí, que prestem bastante atenção, porque é bem questão de interessante, bem rápido até mesmo, mas só os pontos principais que a gente vai falar para vocês, tá? Então, prestando atenção. E olha outra coisa, vou mandar para vocês depois a questão dos slides, mandando os slides para vocês, né, sobre esse assunto que eu falei com vocês, assim como eu mandei os slides quando eu dei essa parte de História para vocês, fazendo aqui um apanhado. Não se está exigindo tanto assim a questão no edital de vocês, né, sobre essa parte, mas a gente percebe, é bem objetivo o edital da Guarda Municipal de São Luís. Bem objetivo mesmo. Então vai ser ponto positivo para vocês, vocês vão acertar. Então a primeira coisa aqui, ó, que eu coloquei para vocês aqui, ó, quais são os marcos históricos da fundação de São Luís? Vamos lembrar aí a questão de São Luís, no Maranhão, então vou mostrar aqui para vocês. Ela foi fundada, isso aqui a gente tem que saber, em 8 de setembro de 1612 pelo francês Daniel de La Touche. Olha ele aí, a estátua dele, né, nesse local aí. E François de Racine, mas mais Daniel de La Touche, cujo objetivo comum dentro do contexto da economia mercantilista da época era estabelecer a França equinocial. Então seria esse pedaço como um pedaço francês, ele fundou para ser um pedaço da França aqui na América, tá? A capital maranhense encontra-se em homenagem ao então rei da França, Luís XIII, por isso São Luís, e as raízes da nomenclatura São Luís. Lembrando a vocês que os franceses tentaram aqui mesmo, porque aqui pertencia a questão de Portugal, Brasil, como o restante da América estava na mão da Espanha, e a França sempre quis ter terras nessas regiões da América Latina. No Brasil, eles invadiram primeiro o Rio de Janeiro, em 1555, né? Aí ficaram até 1560, e fundaram ali a França Antártica. Mas eles foram expulsos, tá? Depois disso aí, eles foram para o Maranhão e fundaram a cidade de São Luís, deram o nome em homenagem ao rei da França, na época, Luís XIII, e ali tentaram fundar a França equinocial, como mostrei para vocês ali, certo? Tem uma porção de terra, mas acabaram, depois de 3 anos, acabaram sendo expulsos de lá também. Você vê, o desejo deles sempre terem terras na região, beleza? Então, o primeiro ponto, acho que está tranquilo aí. Continuando, a outra pergunta. Como é a história de São Luís? Em 1712, um grupo de 500 franceses, como a gente já viu, funda a França equinocial. O combate ao povoado por parte portuguesa durou até 1615. E aí os portugueses retomaram definitivamente as suas terras, né? Os portugueses tomaram. Quando eles chegaram em São Luís, depois de expulsar os portugueses,
levaram, como está escrito aí, levaram consigo astecas para o cultivo da cana-de-açúcar, que era um produto que em todo o Nordeste do Brasil, nesse período, era cultivado, que era motivo de questão de exportação. Levou consigo as técnicas para o cultivo da cana-de-açúcar e da confecção do aguardente, que eles até usavam muito para trocar por escravos negros na África. Índios eram escravizados e também a gente não pode deixar de citar que teve também a escravização de negros africanos. Isso é para a questão do Brasil todo, porque os índios acabavam fugindo, então eles trouxeram os negros africanos, né, para suprir essa mão de obra escrava. Aí, em 1620, os holandeses invadem São Luís, e comandados por Maurício de Nassau, que tomou conta desde Pernambuco até o Maranhão. Todas as cidades, todos os estados de Pernambuco até o Maranhão, a França, a Holanda conquistou com Maurício de Nassau. Ok? Era chamada França, colocado assim como a Holanda Nordeste, né? O Nordeste holandês. Então, praticamente ficou de Pernambuco ao Maranhão, pertencendo à Holanda, desde 1620. Só foram expulsos em 1641, definitivamente, de todo o Nordeste, inclusive ali no Maranhão e em São Luís. Ok? Então, os holandeses são expulsos. Para tentar evitar novas invasões, em 1644 os holandeses são expulsos mesmo, né, totalmente agora, e a coroa resolve criar os estados Maranhão e Grão-Pará, com o intuito de coibir as invasões do local. Aí você está vendo aí, ó, vai ter dois estados, estado do Grão-Pará e Maranhão e estado do Brasil. Vendo aí? Isso é dessa forma aqui, ok? Voltando aqui em mim, aqui, para você prestar atenção. Então, voltando aqui à situação. Lembrando que em 1612 eles foram fundados, né, pelos franceses, São Luís é fundado pelos franceses. Em 1615, Portugal expulsa os franceses da região, leva para São Luís o cultivo da cana-de-açúcar, né, e a fabricação da edição do aguardente devido à cana-de-açúcar. Em 1620, a cidade sofre novas invasões com os holandeses, comandados por Maurício de Nassau, que os holandeses tomaram conta de Pernambuco até o Maranhão, foram expulsos em 1641, 1641 definitivamente, em 1644, depois das expulsões dos holandeses, o que o governo faz? Cria-se o Estado do Brasil e o Estado Grão-Pará e Maranhão. E aí a capital seria São Luís. Ok? Estrategicamente mais importante. Então, a gente pode perceber que São Luís foi colonizada, né? Foi invadida, teve aspectos culturais da França, Portugal e Holanda. 3 povos chegaram a comandar a questão de São Luís. Os franceses que fundaram, depois a questão dos portugueses, os holandeses que invadiram a região, né? E depois definitivamente para Portugal. Ok? Outra pergunta importante que aconteceu a questão de São Luís. Por que houve a revolta de Beckman? Houve revolta de Beckman, dos irmãos Beckman, em 1682, a criação da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e as plantações de cana-de-açúcar, cacau e tabaco para exportação alavancavam a economia da região. Certo? Só que é o seguinte, essa Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, ela estava sendo acusada pelos comerciantes, porque esse movimento dos irmãos Beckman, né, ele é um movimento elitista, de pessoas ricas, comerciantes ricos, que envolveram até a igreja e tudo mais. Por quê? O pessoal estava reclamando que eles não estavam levando quantidade muito boa de escravos até para a região, então estava faltando mão de obra escrava, né, que ele saiu do Rio de Janeiro para lá, porque era um monopólio, só essa Companhia de Comércio do Maranhão que podia fazer comércio entre o Maranhão e até o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, e os produtos chegavam de Portugal. Então eles estavam colocando que, além de levar coisas ruins, produtos muito ruins para São Luís, o que estava acontecendo? Eles compravam os produtos dele muito barato
em São Luís para ser revendido no Rio de Janeiro. Então fizeram uma revolta para tentar acabar com essa companhia de comércio do estado do Maranhão. Não acabaram e os irmãos acabaram sendo enforcados. Tá ok? Então vamos lá. Então a rebelião nativista, ali acontecendo apenas na região, ocorrida na cidade de São Luís em 1684. Qual o objetivo principal? Finalizar as atividades da Companhia de Comércio do Maranhão e acabar com esse monopólio, que eu falei com vocês que era exclusividade só ela que podia levar produtos para o São Luís e para o Rio de Janeiro. Causa, os comerciantes reclamavam do monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão, tá? Aí por isso que aconteceu esse problema, ok? Então eles acabaram, os irmãos Manuel e Thomas Beckman foram enforcados e continuou ao comércio do estado do Maranhão através da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, mesmo com a revolta, não acabou, não chegou aos objetivos atingidos. Queria até ficar independente, para falar a verdade para vocês, na região, mas não conseguiram. Tá? Porque o território do Maranhão foi separado, como se diferenciou o São Luís? Em 1737, pode vocês verem no mapa, que era Grão-Pará e Maranhão, tudo junto, vocês lembram, né? Ali foi separado agora Grão-Pará e Maranhão. O território maranhense foi separado em Estado do Maranhão e Estado do Grão-Pará, que tinha Belém como capital, no Grão-Pará, Maranhão, São Luís. No entanto, essa divisão só foi oficializada em 1774, com consolidação do domínio português. E por que eles fizeram isso? Consolidar o domínio português e evitar novas invasões. Por isso foi dividido o estado do Maranhão. Aí está o Centro Histórico de São Luís, aí fundado aqui pelos portugueses, patrimônio mundial, tá certo? Eu vou falar com vocês. Qual a importância da economia do algodão para São Luís? Em 1860, com o início da Guerra Civil Americana, a região passou a fornecer algodão para a Inglaterra. Esse foi um fato que aconteceu depois que a Revolução Industrial na Inglaterra foi em 1750, ela comprava algodão diretamente dos Estados Unidos. Como teve uma guerra entre o norte e sul dos Estados Unidos, precisava de algodão, então eles começaram a plantar o algodão em São Luís do Maranhão, fez com que a economia crescesse bastante, fosse modernizado a cidade, investido em educação, em redes de água, saneamento, foi investido nisso tudo. Certo? Mas depois desse período, quando voltou a paz nos Estados Unidos, a Inglaterra volta a comprar dos Estados Unidos, deixando de comprar para o Maranhão. O Maranhão começa a cair muito, São Luís começa um declínio muito grande, né? E começa a se tornar até uma cidade muito mais pobre e que ficou muito tempo muito pobre. Então, voltando aí. A riqueza proporcionada por essa atividade foi usada para modernizar a cidade, como a implantação de redes de água e saneamento. A cidade chegou a ser terceira do país em população, mas no fim do século XVIII, a agricultura entra em decadência e desde então a cidade busca outras atividades para se manter. Porque entrou mesmo, justamente como eu falei com vocês, tá? Chegou a ser terceira. Por que São Luís é conhecido como cidade dos azulejos? Olha aí, lindo aqui, principalmente no centro histórico, né? Muitas dessas casas dos centros históricos têm essas questões dos azulejos daqui. Histórico isso. Ela foi habitada por franceses e holandeses, como eu já falei, mas de fato foi edificada sob domínio português durante o século XVIII e XIX. Nas construções foram usados azulejos vindo da maior parte de Portugal. Revestir. Por que eles faziam isso? Por que eles colocavam azulejo nas casas, como estão aí, vocês estão vendo aí? Tá? Revestir as fachadas dos prédios com azulejo atendia às condições climáticas da região, que pela sua posição geográfica apresenta um clima muito quente durante o verão e um inverno com bastante chuva. Né? Então, por isso, eles revestiam para ver se ficava mais ameno a temperatura, entendeu? Porque é muito quente a cidade, então os portugueses fizeram isso. Esse é o maior acervo de azulejo português praticamente do mundo e está ali no centro histórico de São Luís. O uso do azulejo nas fachadas permitiu obter o melhor isolamento térmico, tornando os interiores mais frescos, pois a superfície clara dos azulejos reflete com eficiência os raios solares bastante intensos na linha do Equador, de onde o Maranhão está próximo, né?
Como consequência, a temperatura dentro dos imóveis se torna mais amena e agradável com a questão dos azulejos. Tá ok? Então, a gente tem que colocar aqui, ó, essa parte do centro histórico, tá? Tombado pelo patrimônio. E isso é de importante, por isso que é conhecido como cidade dos azulejos. O resumo, pra vocês terem ideia. São Luís é a capital do estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil. Foi fundada por franceses no início do século XVII, então as coisas para a gente saber. O posterior domínio português deixou suas marcas no conjunto arquitetônico na cidade e na sua planta. Situa-se na ilha de Upaú, Açu ou Ilha São Luís, dispondo de clima tropical úmido e relevo suavemente ondulado. É a cidade mais populosa do Maranhão e a 15ª do Brasil, tá? Com 1.108.975 habitantes. O PIB é de 33 bilhões. A maior participação é derivada do setor terciário, com grande destaque para os serviços portuários e atividades turísticas, que alavanca a economia da cidade. Abriga importantes terminais portuários, como o Porto de Itaqui e o Ponta da Madeira. Dentre as suas tradições culturais se destaca o tambor de crioula, o reggae, as celebrações como festa junina e o carnaval. E o centro histórico foi reconhecido como patrimônio cultural em 1997. Além de ser patrimônio cultural em 1997 pela Unesco, ela é tombada em 1974 pelo IPHAN, Instituto Brasileiro de Patrimônio Histórico. Ok? Fico por aqui. Boa prova. Tudo de bom. Confiamos em você. Um abração.